Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE Clínico, do livro, nosso GE, né, do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, esse que está na fotinha aqui do lado. E nessa aula a gente vai continuar falando do capítulo 7, que é a terapia cognitiva para a depressão. Né? Eu estive ausente aí nas últimas semanas por conta de alguns projetos pessoais, eu até avisei no grupo do WhatsApp, tá? O link está aqui abaixo. Mas agora a gente vai retornar, então, ao nosso GE para finalizar o livro, tá? Então, como eu já avisei nas outras aulas, embora eu estava ausente, a gente vai até o final, tá bom? São 19 capítulos e eu vou seguir aí com vocês. Reforçando, gente, para quem está aqui por conta do certificado, toda a aula eu falo uma palavra-chave. Então, anote essa palavra-chave para que no final, quando eu mandar o link lá no grupo, você preencher e poder solicitar o seu certificado, tá? O certificado, ele é gratuito, eu não vou cobrar nada para fazer isso. E aí, gente, eu vou tentar manter aqui o tom da minha voz um pouco alto, porque eu sei que está saindo baixo aí, mas é porque o meu aplicativo, o meu microfone, que estou testando alguns microfones, mas o meu aplicativo, ele não está capturando a minha voz. Semana que vem vai chegar um microfone novo aí, e eu garanto que o som na próxima aula, no próximo capítulo, vai ficar bem melhor, tá? Então, eu peço aí, coloque o fone de ouvido, os dois fones, que aí vocês vão conseguir ouvir a minha voz bem melhor, tá bom? Mas focando aqui no conteúdo, né? O nosso objetivo não é um audiobook, não é falar sobre quais são os critérios diagnósticos. O critério diagnóstico a gente usa o DSM, tá? O DSM que está aí responsável pelo diagnóstico dos transtornos mentais. O livro é um manual clínico dos transtornos, tá? Então ele vem ensinar aqui um passo a passo. Mas também não é um audiobook, eu não vou estar lendo o livro e passando ele todo, mas um grupo de estudos. No início eu até lia um pouquinho, bastante coisa, né? Mas aqui a gente vai discutir alguns pontos que são mais relevantes para o capítulo, tá? Por isso que eu resumi, deixei bem compilado para ficar aulas menores. Embora agora eu tô colocando 3 aulas sobre cada capítulo, vou tentar diminuir isso, mas é algo para vocês realmente conseguirem acompanhar, tá? Então eu vou estar discutindo aqui com vocês os pontos principais do livro, tá? Aquilo que os autores de cada capítulo nos propõem aí como sendo aquilo que há de evidência aí melhor para o tratamento segundo eles, tá bom, gente? Então não é segundo Tamires, não é segundo ninguém, segundo os autores desse livro, tá bom? E aí lembrando, gente, que nesse capítulo fala terapia cognitiva para depressão, mas é uma mistura da TCC clássica com a terapia dos esquemas aí, tá? Então, os autores veio trazer essa proposta, tá? E lembrando aqui, antes de iniciar esse seu capítulo, gente, não custa nada eu pedir, né? Gente, quem não é inscrito, inscreve no canal, já deixa um like. Se você não gostar da aula no final, você retira o seu like, mas deixa um like aí, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e aí ele vai estar entregando para mais pessoas, tá? Então, entrando aqui no capítulo, já falei um pouquinho da depressão no início, no primeira aula, no segundo eu falei um pouco sobre o modelo cognitivo, e aqui a gente vai entrar um pouquinho no tratamento, tá? A ideia desse livro, a ideia desse capítulo em específico, né, é transmitir, então, uma visão de como que são as sessões, de como está tudo estruturado, de como o tratamento é desenvolvido, tá? E aí um objetivo terapêutico central dessas primeiras sessões de terapia cognitiva é produzir um alívio, uma redução dos sintomas. E aí também vai ajudar a aumentar a aliança terapêutica, a motivação do cliente, porque cliente mais motivado participa de maneira muito mais colaborativa dentro do processo, se empenha muito mais, tá? Então, nessas primeiras sessões, o terapeuta cognitivo, ele vai dar início ao processo, ele vai iniciar ali, vai ser mais ativo, tá? Vai ajudar o cliente ali a definir quais são os primeiros problemas, quais são os principais problemas a ser tratado, né? Vai demonstrar, então, algumas estratégias que vão ser utilizadas dentro do processo de terapia que vai ser utilizado para lidar com a demanda dele. E aí toda a intervenção ela vai ser escolhida mesmo de maneira colaborativa, tá? Juntamente terapeuta e o paciente ou o cliente, tá? De acordo com o que você preferir chamar. E aí os dois vão definir qual é a prioridade entre as demandas, tá?
Outro objetivo aqui das primeiras sessões é fazer a psicoeducação dentro do modelo da TCC. Tá? Então, a gente vai definir qual é o plano de ação, qual é a demanda do nosso cliente aqui, falando é a depressão. Então, quais são as demandas, o que é necessário a ser trabalhado e aí definir uma ordem hierárquica, tá? Daquilo que é prioridade para aquilo que pode ser deixado um pouco para depois, não que não seja prioridade, tá? E aí a gente vai trabalhar também, começar a definir os planos de ação com os nossos clientes, antes chamado de tarefa de casa, né? Neste capítulo até traz como exercício de casa, mas o nome hoje é plano de ação, tá? E a gente começa a direcionar também para a proposta ali do cliente entender um pouco mais como é o processo da psicoterapia com o TCC, tá? Outra coisa que a gente, né, eu espero que quem já é da TCC já sabe, que as sessões de terapia dentro do processo de terapia cognitivo-comportamental, ela tem estruturas próprias, tá? Ela segue um padrão, vou colocar um padrão entre essas, porque não é rígido, tá? É algo que pode ser flexível e de acordo com a demanda do cliente, de acordo com o cliente, de acordo com você, terapeuta. Mas a gente segue uma agenda que é pré-definida, pré-estabelecida com os nossos clientes, tá? Então, a sessão ela vai começar ali com a definição de uma pauta. Então, a gente vai definir com o nosso cliente ali o que vai ser trabalhado ao longo dessa sessão, tá? A gente vai fazer um resumo com o nosso cliente de como ele está, uma discussão do plano de ação, a gente vai levantar com ele os tópicos que vai ser trabalhados nessa sessão atual, né? A partir desses tópicos, a gente vai criar uma lista de prioridade nesses tópicos levantados para saber qual é a ordem. Por que, gente, que a gente faz isso? Nosso cliente vai trazer 1000 demandas aí para ser trabalhado. Mas se a gente não definir uma lista de prioridade, a demanda dele vai ser deixada de lado. Porque às vezes ele vai trazer uma discussão que teve entre a semana que é algo que não é relevante para o tratamento. Então a gente vai focando naquilo que é prioridade, num tópico que é prioridade, para a demanda pré-estabelecida. Claro que se uma briga, por exemplo, uma eventual briga que aconteceu durante a semana, se isso for relevante para o cliente, naquele momento a gente vai trabalhar isso, tá? Mas o nosso objetivo é trabalhar, focar aqui a demanda do nosso cliente, tá? Então, levantamos tópicos ali. A partir disso, a gente começa a criar uma lista de prioridade dentro desses tópicos que a gente levantou, para saber qual é a melhor ordem aí que nós vamos trabalhar, tá? E aí, por exemplo, como a gente está falando de depressão, os tópicos vão ser organizados aí de acordo com as prioridades com relação à queixa, com relação a qual estágio da terapia você está, né? Qual é a gravidade da depressão que ele apresenta, e outros pontos aí que são importantes com relação à demanda apresentada, a questão da depressão, tá? E aí dentro do livro aqui, né, dentro do que é explicado, ele faz uma mistura da TCC clássica com a terapia dos esquemas. Então eles vão trabalhar aí os esquemas iniciais desadaptativos com os clientes, tá? Gente, lembrando que toda semana vocês precisam anotar a palavra-chave, tá? Eu só falo a palavra-chave uma vez. E a palavra-chave dessa semana é depressão, tá bom? Depressão é a palavra. Anotem todas as palavras. E aí, gente, embora a estrutura da sessão ela não vai mudar, né? A primeira sessão, a quinta sessão, a sexta sessão, ela tem basicamente a mesma estrutura. O conteúdo da sessão ele vai mudar ao longo da sessão, né? Tem a primeira fase aí, que vai ser a redução dos sintomas, né? Superar a desesperança, identificar os problemas, definir prioridades, apresentar, né? Fazer uma psicoeducação aí sobre como funciona a terapia cognitiva e a terapia dos esquemas, já que os autores vêm trazer aí essa mistura da terapia cognitiva com a terapia dos esquemas. Vai estabelecer também uma relação de colaboração entre você e o seu cliente ou seu paciente e vai demonstrar também a relação, que é o que a TCC ensina, né? A relação entre a cognição, a emoção, a emoção que ele tem e como ele se comporta, tá? Vai ensinar ele também ali os erros no pensamento, os possíveis erros que pode estar acontecendo, as distorções cognitivas e fazer progressos aí em relação ao problema-alvo, tá? Na segunda fase, o foco já muda para os esquemas, porque o objetivo aí é mudar esses esquemas que estão desadaptativos, os esquemas
iniciais desadaptativos, então eles vão começar a identificar isso e aí vai modificando esses esquemas que vão prevenir recaídas e casos mais crônicos, tá? A gente chama, não é a mesma coisa, mas se a gente fosse nomear esses esquemas, seriam as crenças nucleares que nós trabalhamos dentro da TCC clássica. Não é a mesma coisa, mas seria um pouco disso, tá? E aí, no início, como eu já disse, o terapeuta ele é mais ativo, porque somos nós quem conhecemos o processo, né? Mas com o andamento da terapia, com a colaboração do cliente, a gente vai passando essa atividade, né? Essa questão de fazer mais coisa para o nosso cliente, tá? Então, o nosso cliente vai se tornando mais ativo durante o processo e ele vai assumindo cada vez mais essa responsabilidade dentro do processo de terapia e ele começa então a identificar os problemas, ele começa a gerar a solução e ele vai aplicando fora da terapia tudo isso que ele aprendeu. E é por isso que é importante o plano de ação, né? Porque senão você faz ali 45, 50 minutos, 1 hora de terapia, que seja 2, 3 horas de terapia, mas é pouca coisa com relação ao tempo que o cliente vai passar sozinho em casa durante a semana, tá? Então é necessário que a gente faça esse trabalho para que, em casa, né, o plano de ação, para que o progresso da terapia continue aí gerando bons resultados, tá? Então, à medida que o seu cliente vai avançando na terapia, à medida que ele vai melhorando, as sessões vai espaçando, então, em vez de ser semanal, você vai passando de 15 dias ou uma vez por mês aí, até que possa, então, encerrar o processo e dar aula, dar alta aí para o seu cliente, tá? O livro ele vai passar uma descrição bem detalhada da TCC tradicional e das estratégias aí, mas eu não vou passar aqui de maneira detalhada, porque senão a aula fica extensa demais e o nosso objetivo é estudar aquilo que ele propõe, né? E não fazer um audiobook, como eu gosto de estar sempre repetindo. Tá? Então, o livro ele vai trazer para a gente o processo aí de como vai funcionar a redução dos sintomas, quais são as técnicas cognitivas e comportamentais sugeridas para isso, né? O questionamento que nós vamos utilizar para chegar nesses esquemas desadaptativos, a importância dos exercícios de casa, né, do plano de ação, alguns problemas que podem acontecer aí no decorrer da terapia, né? Além de trazer 2 estudos de caso, que é o da Denise e um da Bárbara, né? Casos que são fictícios, mas vai ajudar aí a elucidar o processo terapêutico, tá? As evidências da terapia cognitiva com a terapia da esquema aí tem aumentado, tá? Tem trazido resultados, tanto adolescentes, adultos, como pacientes mais velhos, né? Pacientes geriátricos. Eles conseguem ter resultados, benefícios positivos com a terapia cognitiva para a depressão. E o autor vem mostrando aí que a terapia dos esquemas também está sendo desenvolvida para lidar com essas questões da depressão crônica, tá? Lembrando aqui, gente, que terapia dos esquemas ela foi criada, na verdade, para ser trabalhada com os transtornos de personalidade. Eles estão avançando ainda as pesquisas, né? São poucas ainda não mostram realmente que vale a pena trabalhar, mas tem avançado bastante aí nos estudos, tá? E o meu objetivo não é trazer aquilo que realmente a gente está trabalhando, mas o livro, tá bom? E aí eu vou finalizar o capítulo 7, é uma aula bem rápida. Na semana que vem a gente vai para o capítulo 8. O capítulo 8 a gente vai continuar falando a respeito da depressão, mas não é terapia cognitiva. Ele vai falar sobre a psicoterapia interpessoal, tá bom? E aí vai trazer as descobertas com relação a essa terapia interpessoal para a depressão, tá? Vejo vocês semana que vem. E lembrando, gente, deixa um like aí, se gostou, se não gostou, não deixa. E eu vejo vocês na próxima aula.